Opa. Boa tarde a todas e todos, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um seminário aqui do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, da pós-graduação em Física Aplicada, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje a gente tem como convidado, né, palestrante, o professor Borco, né? O professor Borco é do Departamento de Estatística e Informática e faz parte aqui do corpo docente do programa de pós-graduação em Física Aplicada na nossa universidade. E para falar um pouco, né, sobre a carreira do professor Borco, a gente vai chamar um colega, talvez aí que conheça bastante, né, mais ele, desde quando chegou. Quem não conhece o Borco não, né, não é brasileiro, mas veio para cá já há algum tempo, mora aqui há bastante tempo. Então, vou chamar o professor Adalto para falar um pouco mais, né, da carreira do professor Borco e fazer uma introdução, e a gente passa a palavra para o nosso professor Borco. Obrigado, Adalto, a palavra é sua. Obrigado, Anderson. Boa tarde a todos e a todas. É, de fato, um grande prazer, né, apresentar o professor Borco Stowski, do Departamento de Estatística e Informática. Ele, né, já falou que chegou aqui no Brasil em 95, né, e realmente foi uma grande alegria, né, para a gente, né, ter o Borco. Na verdade, eu tinha acabado mais ou menos o doutorado quando o Borco chegou e depois eu saí para um pós-doutorado. E ele, né, a trajetória do Borco é muito interessante, tanto do ponto de vista pessoal geográfico, né, porque ele doutorou-se em Belgrado, e depois foi para os Estados Unidos fazer um pós-doc num grupo muito conhecido, o grupo do professor Stanley, com quem até hoje, né, ainda ele mantém contatos científicos, e foi trazido, né, para o Brasil graças aos esforços do saudoso professor Ivon Palmeira Fittipaldi, e depois Borco passou um tempo como visitante no Departamento de Física da UFPE, e, para sorte nossa, aqui da Rural, ele, né, não ficou no Departamento de Física da Rural, mas veio para o Departamento de Física e Matemática à época, né, por volta de... Acho 2002. Que 2002, né? Ainda era Departamento de Física e Matemática, e Borco teve uma participação importante e fundamental na consolidação do mestrado, à época era só mestrado, em biometria, e depois tornou-se o programa de pós-graduação em biometria e estatística aplicada. Então, como o título da palestra diz, né, Borco vai falar de quase 4 décadas de computação, né, mas ele, né, a contribuição dele vai muito mais além, né, dessa parte que eu chamaria mais técnica, né? Mas, basicamente, o Borco criou praticamente uma escola, né, de uso de métodos computacionais, métodos numéricos intensivos, né, para resolver problemas em infinidade de áreas. Tá certo? Então, além, né, de uma contribuição importante, né, para consolidar, né, o programa de pós-graduação em biometria, formou um vasto número de estudantes no nível de mestrado e doutorado, e agregou em torno de si um grupo muito eclético e produtivo, né? E aí deve servir de inspiração ao pessoal da pós-graduação em biometria e estatística aplicada. Mas, agora ele se une, né, ao Departamento de Física, no programa de pós-graduação em Física Aplicada, mas principalmente, né, divulgando e criando, né, estruturas computacionais, né, para uso, para atacar problemas em diversas áreas. Eu não sei se o Borco vai mostrar, né, aonde ele, né, aplica, né, essas técnicas, né, mas elas são muito diversas. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada no currículo dele. E tem um aspecto que muita gente, né, quando fala assim, métodos computacionais,
a gente está pensando muito mais em resolver equações diferenciais, né? Tratar massas de dados um além, né? Porque ele usa, de fato, os recursos de hardware do coisa, né? Para fazer interface, para fazer aquisição de dados, certo? Então, de fato, um uso extensivo, intensivo, né? Muito abrangente de métodos computacionais. Então, é um prazer tê-lo conosco. Ok, muito obrigado, Adalto. Obrigado, Anderson, pelo convite. Então, deixa eu aqui compartilhar a minha tela. Ok. Ficou bom assim? Dá para ver? Sim, tá claro. Tá bom. Ok. Ok, pessoal. Boa tarde. Então a minha palestra, então, é intitulada Computação Científica ao longo dos últimos 39 anos. Por que aprender programação GPGPU? GPGPU é, então, General Purpose Computing on Graphical Programming Units. Então, programação geral nas placas gráficas. Então, este seminário, de uma ou outra forma, eu costumo dar vários anos atrás. Então, agora é 39 anos, no ano que vem vou arredondar para 4 décadas, e depois eu falei para a Adalto, só vou fazer esse seminário em 10 anos, então, em uma década. Então, estou planejando assim. Então, a minha apresentação, de fato, vai começar um pouco antes. Então, eu considero o tempo desde 83 como meu tempo de envolvimento com computação científica. Por isso é que eu falo sobre 39 anos, mas vou começar um pouco antes, então, desde 73, tempo antes de computação, e depois vou me concentrar em conceitos de razoável, desafio e fora de alcance. E depois vou falar um pouco sobre hardware e software e sobre como eu vejo extrapolação para o futuro próximo. Então, 5 décadas atrás, quase 5 décadas atrás, em ano 73, eu ingressei na Universidade de Belgrado para estudar física. Então, esta foi época de gelo e eu fui esse esquilo, né, ansioso e obsessado para se virar físico. Então, eu descobri que não é tanto fácil tornar-se um físico. Então, em particular, tornou-se que nossos professores e assistentes lá que trabalhavam com nós alunos jovens foram muito cruéis. Então, na primeira aula de física experimental, nós fomos distribuídos em grupos de 2 ou 3 pessoas, e cada grupo recebeu um pêndulo de mais ou menos 1 metro, 80 centímetros até 1 metro, e então você tinha que fazer a experiência para determinar a aceleração de gravidade com esse pêndulo. Então você tinha que deslocar o pêndulo, deixa ele oscilar, então depois 2, 3 parâmetros você faça um clique com um cronômetro mecânico, conta 10 períodos e faça outro clique e anota esse número. E repete isso 300 vezes. Depois disso, então, essa experiência não foi difícil, mas depois disso você volta para casa e você precisa elaborar um relatório. E esse relatório, para calcular a aceleração de gravidade, você tinha que fazer na mão, primeiro, o cálculo de média e desvio padrão,
daquele período para depois calcular a aceleração de gravidade com aero de medida. E esse trabalho, bom, esta foi a primeira experiência, mas depois todas as outras experiências que tínhamos lá, elas envolviam muito trabalho manual calculando coisas simples, mas simplesmente pela escala de cálculos, tornou-se um problema muito árduo, que levava muito tempo. Então, eu descobri que no instituto onde meu pai trabalhava, tinha uma máquina mecânica, assim. Então, eu fui lá, eu visitava lá uma vez por semana, eu fui lá, e você tecla o número, você tecla a operação, multiplicação, divisão, o que seja, adição, tecla outro número, e você gira aquele handle ao lado para gerar resultado. E sai número, você anota, e já facilita muito em comparação com cálculo na papel. E no mesmo ano apareceram nas lojas calculadoras eletrônicas. E eu gastei uma bolsa inteira mensal de aluno para comprar uma máquina dessas. Então, eu ainda tenho ele aqui, não funciona mais, passou garantia, né? Mas esta chamava-se máquina, foi Super Electron 8. E como vocês podem ver, ele tinha essas 4 operações aritméticas, não tinha percentagem, não tinha raiz quadrado, não tinha nada, né? Nada outro. Mas foi uma coisa fantástica. Então, que facilitava muito o trabalho. Mais um colega comprou uma outra máquina de outro modelo, de fato, e essas 2 máquinas passavam pela toda a turma de 130 alunos de física daquele ano, 73, todo mundo, então, trabalhando para resolver problemas de relatórios. Bom, para calcular raiz quadrado, eu utilizei o método babiloniano. Então, você chuta um número, né, como resposta. Você quer calcular raiz quadrado de número 7,2. Você chuta um número. Então, raiz quadrado deve ser entre 2 e 3. Então, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Então, você chuta um número. Pode começar com 2. Você divide aquele que você está procurando, 7,2, por esse valor inicial, e você soma. Então, você divide 7,2 por 2, e adiciona 2, e resultado divide por 2. Essa é a sua próxima iteração. Então, ideia aqui que você, se você está sobreestimando, nesse caso, esse componente aqui sempre vai ser menor, e esse aqui, razão, sempre vai ser maior do que a resposta desejada. Então, você se aproxima, e esse método funciona muito bem. Ele dobra o número de casas decimais na cada iteração. Então, em poucas iterações, você chega a uma resposta muito boa. Enfim, este foi o mecanismo, né, que facilitou muito a minha vida como aluno de física e de vários outros alunos. Em ano 75, eu acho, que eu tive minha primeira e única disciplina de computação. Chamava-se Máquinas de Calcular e Programação. Aqui é meu professor, Dr. Nedeljko Parezanović, aqui é o livro que eu utilizei, e aqui são os cartões perfurados. Bom, então a disciplina toda, ela teve 2 semestres, de fato, a disciplina toda foi na quadro branco, ou melhor, quadro preto, né? Ou na papel, escrevendo algoritmos, aprendendo a linguagem Fortran 4. Então, sintaxe de linguagem muito antiga, que tinha muito GoTo, que hoje em dia é proibido em linguagens de computação, proibido entre aspas.
Então, ao longo desse curso, nós tínhamos que fazer 2 seminários. E primeiro seminário, eu escrevi tudo no papel e foi para uma sala grande, onde foi o mainframe, grande computador da universidade. Como aluno, eu entreguei lá o meu trabalho, assinei um termo de compromisso e a secretária lá, né, passou o meu programa para a pessoa lá, onde alguém teclou esse código para produzir cartões perfurados e no dia seguinte eu recebi impressão de resultados com a caixa desses cartões. Então, eu fiz inspeção de resultado, corrigi erros, devolvi de novo. Então, depois de algumas iterações, alguns dias depois, você chega ao resultado. Mas, no segundo trabalho, então, no segundo semestre, eu tinha que fazer mais um trabalho prático, né, de programação de Fortran 4. Então, mas eu descobri que eu tinha um conhecido no departamento de matemática, onde eles receberam uma máquina nova, super moderna, e eu consegui acessar ela, e ela foi algo assim. Não, desculpe. Algo assim. Então, como uma máquina lavadora, e o que me mais impressionou foi o fato que ela tinha o tela e teclado. Então, você tecla e na hora sai na tela o que você está teclando, você roda o programa e seu resultado sai logo. Então, eu fiquei muito impressionado com isso. Mas, então, isto foi ano 75, talvez 76. Então, tudo isso foi muito interessante, mas eu quis estudar e eu quis me virar físico. Então, eu achei que isso não é para mim. Isso é uma coisa, né, para matemáticos, sei lá, né, aqueles que querem trabalhar com isso. Então, eu achei uma coisa muito distante, né. Então, eu me interessei, mas eu achei fora de minha linha, né, de que eu quis fazer. Por isso é que eu chamo esse tempo até 83, tempo antes de computação. E eu começo a contar a partir do ano 83. Bom, em ano 83 eu já terminei bacharelado, eu trabalhei comecei a trabalhar no Instituto de Ciências Nucleares em Vinça, perto de Belgrado, e um dia, no corredor, passa um colega e ele fala: chegou um novo computador, você quer ver? Eu digo sim. E ele me leva para a sala e lá eu encontro algo assim. Então, isto foi, e eu pergunto, e cadê o computador? E ele disse, essa caixinha preta aqui, esse teclado preto. E, bom, e aqui é monitor, e você pode armazenar o programa e rodar outro dia? Ele disse, sim, para isso serve esse toca-fita aqui. Você salva o programa, você pode carregar de outro dia e rodar de novo. Então, este foi o famoso Sinclair Spectrum, então com um processador de 8 bits, de 3 MHz, não GHz. Processador Z80, com 64 kilobytes, não megabytes, não gigabytes, mas 64 kilobytes, com 16 kilobytes para sistema operacional e 48 kilobytes para seu programa e dados. Agora, com 48 kilobytes e 4 bytes para cada número, você pode armazenar na faixa de 12 mil números, que é muita coisa, né, para se trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com isso, eu me interessei, e eu comecei a frequentar um grupo de pessoas, talvez 4 ou 5 pessoas, que se envolveram com esse computador, e nós começamos a escrever, cada um escreve um programa, escreve programa para
inverter matriz, outro para solucionar sistema de equações lineares, etc. Então, de fato, começamos a criar uma espécie de bibliotecas, hoje se chama bibliotecas. Nós nem sabíamos esses nomes na época, então, mas começamos a compartilhar esses códigos para resolver nossos problemas. E tornou-se, de fato, desde então, essas ferramentas se tornaram meu método de pesquisa ao longo de toda a minha carreira científica. Então, minha dissertação de mestrado, aqui, ela foi teclada uma máquina elétrica, né? Então, aquela que tem uma cabeça redonda que gira para teclar, então, fórmulas escritas na mão, né? Todas, então, e aqui, esses gráficos tridimensionais maravilhosos foram produzidos com aquele computador. Só que para imprimir, eu consegui uma impressora lá no instituto, Epson RX80, né? Uma impressora matricial. Só que ela não teve conexão com esse computador. Então, esse computador, ele teve uma porta, assim, mas ela não foi uma porta padrão, que você pode conectar. Então, eu tinha que criar minha própria interface para poder imprimir. Então, um colega, o nome dele é Dusan Chenchan, ele me ajudou. Ele foi um técnico que trabalha com eletrônica, então ele me ajudou em utilizar um chip de parallel input-output para conectar essa máquina, e eu consegui escrever um driver. Bom, hoje se chama driver, naquela época eu chamava um programa que vai se comunicar com minha impressora. Então, de fato, eu tive tanto a Centronics como Ares 232, né? Dois padrões para comunicação paralela e comunicação serial. Esta serial foi utilizada para comunicar-se com um plotter, né? Consegui um plotter e consegui controlar essas máquinas através de esse pequeno computador. Então, voltando para a minha dissertação aqui, para essa imagem tridimensional, que na época foi uma coisa fantástica, né, na minha cabeça, eu não tive memória suficiente para calcular tudo isso. Então, eu tinha que calcular linha por linha. Então, aquela cabeça daquela impressora matricial, ela tinha que passar, eu acho que foi 9 pinos. Então, 9 vezes pela mesma posição para imprimir 9 linhas. Então, eu calculava linha por linha e depois imprimia linha por linha para conseguir aquele desenho, né? Pela falta de memória que tinha nesse computador. Então, bom, e com esse esforço, eu consegui publicar esse artigo em ano 86. Isto foi condição para eu terminar meu mestrado. E nesse artigo tem só um lugar onde aparece a palavra computador. Então, é cheio de fórmulas, cheio de... bom, e tem só um gráfico, né, o gráfico mostrando como se comporta a linha como pode se comportar largura de EPR, Electron Paramagnetic Resonance. Então, largura de linha de ressonância eletrônica paramagnética em função de temperatura, dependendo de interação de densidade e de componentes magnéticas e dípolos dentro desse material. Mas se eu queria reproduzir esse trabalho, então, computacionalmente dito, eu teria que fazer tudo de zero, tudo de novo.
não foi nada registrado naquele artigo. Bom, então, com esse computador, eu tive várias outras experiências. Então, um colega, Zoran Janevski, ele foi na época no Instituto de Física, na Belgrado, ele me ajudou em acoplar um ADDA, então, Analog to Digital, Digital to Analog, uma componente, né? Então, para poder fazer a leitura de uma tensão externa e para produzir uma tensão num outro pino. Então, para fazer conversão, né, de sinais elétricos. Então, com isso, nós chegamos a ler a tensão caída de tensão de bombas de água pesada quando você desliga o reator nuclear. Então, nesse instituto, na unidade onde eu trabalhei, eles estavam em processo de desativar o reator nuclear e, por algum motivo, eles precisavam ter essa informação. Quando você desliga a bomba de água pesada, qual é a forma de decaimento de tensão ao longo daquela fração de segundo enquanto isso acontece. Então, esse tipo de medidas, então, esta foi uma medida, outra foi um time of flight spectrometer, então, onde tinha uma máquina russa antiga eletrônica que captava resultados de medida de neutrônios, né? Então, um time of flight spectrometer. Só que o resultado dessa medida saía em uma fita de papel. Então, saíam metros e metros de papel com números. Então, ao invés de você depois copiar esses números na mão, então, milhares de números, metros dessa fita de papel, nós conseguimos acoplar esse computador e captar esses resultados digitalmente e depois para poder ser analisado depois de outra forma. Que foi trabalho de um colega meu, eu não fui envolvido nessas medidas e nesse trabalho mesmo, mas eu ajudei em tornar isso viável. Bom, então esta foi minha experiência com esse primeiro computador. Já segundo computador eu comprei alguns 4 anos atrás, depois, né, 83, 87, Atari com um processador bem maior, então com 10 MHz, Motorola, 1 MB de memória, então ele foi 16 bits internamente, 32 bits, e ele já trabalhou com a linguagem Fortran. Aquele anterior, eu não falei, aquele anterior, Spectrum, ele tinha só BASIC. Então, para fazer os cálculos, toda controle de hardware, eu tinha que aprender assembler. Então, foi uma combinação de linguagem de máquina, de fato, e de BASIC, linguagem BASIC, e aqui já tornou-se possível trabalhar com Fortran. E aqui eu encontrei, eu viajei com um colega para a Alemanha, nós dirigimos com carro, passamos 2 dias dirigindo para comprar essa máquina. E aqui com ele eu enfrentei o pior bug na minha vida. Tornou-se que ele teve dificuldade de multiplicar num certo intervalo de números. Foi um bug dentro o software dele. Então, se você multiplica um número por outro e você desenha, eu descobri que ele dava um ruído, né, num certo intervalo de número. Então, eu tinha que verificar se meus números se encontram nessa faixa e, caso assim, eu tinha que fazer um artefato de adicionar, né, algum set para corrigir. Então, se x ou y cai entre, por exemplo, 5 e 7, você adiciona 10 para um e para outro,
e depois de multiplicar, você subtrai o 10 vezes soma desses dois e menos 100, né, para corrigir, e caso os dois ficam fora do intervalo, você simplesmente multiplica. Mas foi muito difícil, porque eu passei não sei, uma semana, 2 semanas procurando erro, pelo fato que todo o código eu entendi tá ok, só que o resultado foi obviamente errado. E desde então eu não confio em computadores, eu não confio em hardware, em software, eu sempre verifico, né, se o que estou fazendo não fica comprometido por algum bug de hardware ou de software. Aqui vocês têm um gráfico de então, a velocidade de meus computadores pessoais. Então, começa aqui com esse Spectrum de 8 bits, depois Atari, número 2, terceiro, até Sempron 3500 de ano 2006. Ok? Então, uma curva exponencial. Por que eu parei em 2006? Pelo fato que, com velocidade de luz, né, a luz ultrapassa na faixa de 8,5 centímetros ao longo de um tick. Então, todo processador tem um cristal que fica oscilando, e esse tempo se chama um tick, então um tempo elementar, né, de funcionamento. Então, ao longo de um tick, a luz não consegue ultrapassar, então, mesmo no vácuo, ainda fica mais lento dentro de silicone ou de cobre. Então, não tinha como mais aumentar a frequência de computadores, porque chegamos ao limite físico. Então, desde então, começou a paralisação de várias formas de computadores. E aqui vocês têm um gráfico, agora não é mais hertz, agora, além de hertz, eu conto flops. Então, flops é floating point operations per second. Então, e com isso, agora, com várias formas de paralisação, os meus computadores pessoais são apresentados aqui na escala log-log. Então, uma reta quase perfeita. Aqui é esse último computador que eu recebi como presente de meus filhos, Razer, em ano 2021. Então, esses são os CPUs. Esses dois verdes aqui são alguns supercomputadores que eu tinha a oportunidade de acessar, IBM 3090 em Boston, e Cray, famoso Cray, YMP2 em Jülich, em ano 91. E vocês podem ver que Cray foi superado pelos meus computadores pessoais já em ano 2003, né? 2003, essa Toshiba já fica mais rápida a minha CPU do que o famoso Cray, supercomputador. Esses pontos aqui, azuis, são top 500, então média de 500 computadores mais rápidos do mundo, okay? Ao longo de anos. E esses pontos vermelhos são os GPGPUs, também de meus computadores pessoais. Esse primeiro foi o PlayStation 3, que eu comprei em 2007, mas tornou-se muito difícil de programar, então eu resisti. Eu consegui, então, ingressar em essa programação de placas gráficas com placas de empresa NVIDIA. Então, utilizando a linguagem CUDA. Então, esses pontos vermelhos aqui são os processadores. Então, esse último que eu tenho hoje em dia, nesse meu laptop atual. Esse aqui, ponto escondido, é Neumann. Então, é um computador que nós conseguimos montar 11 anos atrás, né, 2011, pelo um projeto de
de CMPQ. Então, nós montamos um computador foi 39 placas gráficas GTX 470, então, com velocidade teórica, né, de tudo, compatível com computadores top 500 daquele momento. Agora, já a maioria desses componentes encontra-se na departamento de física, né, na Rural, com Romagueira. Antônio Romagueira está cuidando desse laboratório onde ficou eu tenho 2 unidades e na departamento de estatística e informática, e o resto ficou lá. Bom, então, aqui vocês têm um gráfico de integral de operações, número total de operações ao longo de tempo. Então, se eu tivesse rodado meu primeiro computador até hoje, bom, não tanto, né, até 2012, ele teria conseguido esse número total de operações. Então, esse cruzamento dessas curvas representa o momento quando seu computador antigo torna-se obsoleto. Então, esse computador novo, ele, em muito menos tempo, conseguiu o mesmo número total, né, de operações. Então, esses são pontos de cruzamento quando você realmente deveria comprar um novo computador, quando anterior já não consegue competir mais. E agora, voltando para o questão daquele meu primeiro, aquele trabalho manual que eu fiz como aluno. Eu fiz aqui um teste. Então, eu fiz manualmente, eu coloquei 10 números e fiz calculando manualmente. Então, primeiro eu somei tudo, depois eu subtraí cada um desses números de média, fiz quadrados, somei para calcular média e desvio padrão. E, enfim, eu cometi aqui alguns erros, um erro, né? Mas, então, tentando de resolver com tempo mínimo, mas mesmo assim eu precisei um total de 22 minutos, ok? Para fazer todos esses cálculos, cometendo um erro. Então, se você extrapola esse tempo que eu precisei manualmente para 10 números, para aqueles 300 números de minha primeira experiência como aluno de física, eu precisarei 11 horas de trabalho na mão, manual. Então, vamos chamar isso um exercício. Se você teria que calcular média e desvio padrão de 1.000 números, na mão, você precisaria na faixa de 36 horas. Vamos chamar isso razoável. Para 10.000 números, 15 dias. Já é um desafio, né? Então, mas eu poderia pedir para vocês ajuda e nós poderíamos dividir tarefa e todos juntos poderíamos calcular isso, mas seria um desafio. Mas já 100.000 números, então 5 meses de cálculo manual, sem de dormir, sem de perder tempo de comer, eu chamaria fora de alcance. Então, cálculo na mão, nessa escala, mesmo um cálculo simples, ele torna-se fora de alcance simplesmente pela escala, né, de problema. E aqui, calculando, então, o tempo, número de operações para você calcular média e desvio padrão é 4 vezes tamanho de amostra. Então, para 1.000, para número total de brasileiros e para todas as pessoas do planeta Terra, você precisaria esse número de operações. Então, tempo em segundos, como aquele primeiro computador meu, com 3 mega, vamos dizer, floating point operations per second, mesmo se fosse hertz na época. Então, ele ainda conseguiria fazer isso. Então, uns 3 horas de trabalho. Só que memória necessária seria fora de alcance. Então, só hoje em dia eu tenho à disposição esse ordem de grandeza. Então, 30 GB de memória seria muita coisa
para aquele computador, mas hoje eu teria acesso a isso. Então, escala de problema é que pode tornar o problema complicado. Bom, e aqui eu vou falar um pouco sobre modelo de Ising. Então, eu estou falando aqui para a turma de física, né? Então, fica mais perto de vocês. Então, o modelo introduzido no ano 1920 pelo Lenz, e ele foi resolvido para sistema unidimensional pelo aluno dele, Ising. Ising descobriu, então foi uma tentativa de criar um modelo de magnetismo que poderia apresentar transição de fase. Então, nós sabemos que uma imã ordenada, se você coloca num fogão, no forno, ela perde essa propriedade numa certa temperatura. Se você esquenta, ele perde essa propriedade. Então, o Ising descobriu que esse modelo não apresentava uma temperatura diferente de zero, onde o sistema seria ordenado abaixo dessa temperatura e ordenado e desordenado acima dessa temperatura. Não conseguiu encontrar essa transição de fase. Ele se decepcionou e não trabalhou mais com isso. E só em 44, Larson Sager conseguiu resolver esse problema analiticamente para sistema bidimensional em campo zero e comprovou que realmente existe transição de fase, existe uma temperatura crítica, abaixo da qual o sistema fica ordenado e acima dela desordenado, de onde as funções de resposta divergem nessa temperatura. E desde então, o modelo Ising foi muito estudado. Quando eu procurei na Easy Web of Knowledge, artigos entre 2,5 milhões de artigos, na física com letra A no título, 25 mil tinha a palavra Ising. Então, quase 1% de todos os artigos na física tem palavra Ising dentro. Então, eu acho que são poucos assuntos que atraíram tanta atenção da comunidade científica, né, com um certo tema. Então, aqui, trata-se de um sistema, pode ser unidimensional, bidimensional, tridimensional. Aqui tem uma representação de um pequeno sistema bidimensional, com spins, ímãs, né, então, clássicas, com valores mais 1 e menos 1. Então, vamos dizer que esses pretos são valores mais 1 e esses pontinhos vazios são menos 1. Então, para cima ou para baixo. E com hamiltoniana, dado pela esta expressão, então a ideia aqui é soma pelo NN, primeiros vizinhos. Então, nessa soma entram essas ligações desenhadas aqui. Cada ligação pode ter, então, se dois spins na lado ficam alinhados, ou os dois para cima ou dois para baixo, essa ligação fica satisfeita, e caso contrário, fica insatisfeita. Então, azuis são as ligações satisfeitas, então, produtos igual a mais 1, e esses vermelhas têm produto igual a menos 1. Então, esse J é o interação, então, o exchange, né, o valor de exchange, parâmetro de troca, de interação. Então, e esse termo aqui é campo externo magnético. Então, a ideia aqui é que para J positivo, o sistema vai ter mínimo de energia quando todos são alinhados. Então, que maximiza essa soma e minimiza energia. E aqui também, dependendo se tiver um campo externo, a energia fica minimizada quando a soma de esses
spins fica alinhado na direção de campo, que então, nesse caso, se H é positivo, vai ser para mais um. Bom, agora, depois disso, eu não sei se... bom, faz parte, né, de um curso de mecânica e estatística, imagino que a Adalto deve trabalhar com isso, o Pedro, sei lá. Então, e aqui vocês podem introduzir para esse modelo, como esse hamiltoniana, vocês podem associar com uma certa configuração. Vou chamar uma configuração, ok? Eu posso associar energia. Então, energia é A para a configuração A, e probabilidade dessa configuração vai ser dada pelo fator de Boltzmann. Então, exponente de menos beta EA, onde beta é 1 sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. Então, essa constante de Boltzmann é para tornar esse produto sem unidades, e dividido pela soma, então, esse fator normalizador, para garantir que a soma de probabilidades de todas as configurações igual a 1. Esta aqui é soma pela todas as configurações. E esse fator normalizador se chama função de partição. Aqui vocês têm definição de energia livre, então eu poderia substituir toda essa soma complicada pela uma única energia. Vou chamar ela energia livre, e ela é dada como negativo de logaritmo de função de partição. E, a partir daí, se eu conheço a função de partição, eu posso extrair toda a informação sobre comportamento desse sistema. Em particular, então, se tiver campo e temperatura, eu posso descobrir como se comporta o calor específico, susceptibilidade, etc., através de fazendo a derivação então, pelas derivadas dessa função de partição. Bom, agora, então, não vou entrar na parte mais dessa, faz parte de mecânica e estatística. O Anderson, eu estou preocupado com o tempo, eu estou já perto de 50 minutos aqui. Esteja à vontade aí, pode terminar, pode seguir. Tá bom. Tá bom. Quanto tempo eu tenho mais para andar mais rápido? Pode ir uns 20 minutos, 25 minutos, tranquilo. Tá bom, ok. Tá bom. Então, então, qual é o problema aqui? Vejam, para calcular para fazer cálculo de soma, calcular a energia de uma certa configuração, eu preciso D vezes N operações, de dimensão, em 2 dimensões, 2N, aqui é só N, mas aqui eu preciso 2 ao potência N, que é muita coisa para calcular a função de partição. Então, para um sistema pequeno, ok, de 8 por 8, eu preciso total de operações para calcular função de partição, esse é um número. Para um sistema 10 por 10, é quilo, mega, giga, tera, peta, hexa e não sei mais, como se chamam esses outros, né? Para um sistema 100 por 100, você precisaria esse número de operações. 2 ou 10 mil. Tamanho do universo é 1080 partículas pesadas. Idade do universo é 10 ou 35 atosegundos. Então, se cada partícula no universo fosse um computador de 3 exaflops, que é equivalente de todos 500 computadores de hoje mais rápidos do mundo, então, e se este unicomputador tivesse rodado desde o Big Bang, ele iria fazer esse número de operações. Então, este é o infinito, né, para nós. Então, falar sobre esse número é fora de alcance, fora de tudo, fora de real. Então, como encontrar
equilíbrio, né, de um sistema. Quando se fala sobre esse número de operações, um sistema 100%, e então aqui eu coloquei como você pode utilizar o Monte Carlo Markov Chain. Então, você define uma dinâmica artificial que satisfaz o princípio de balança detalhada. Então, se eu tenho um estado A e estado B, com certas probabilidades, PDA e PDB, eu posso eu posso inventar um sistema com probabilidade de transição de A para B e B para A que satisfazem essa condição que garante reversibilidade. Então, se A é mais provável de B, transição de A vai ser menor, transição de A para B vai ser menor do que probabilidade de transição de B para A. E aplicando essa dinâmica com essa propriedade, você começa com uma certa configuração e você faça tentativas. Então, você tenta fazer uma mudança de um spin e você aceita ou rejeita, dependendo de na qual temperatura você está trabalhando e qual é a próxima energia que você iria conseguir. E aqui eu tenho eu acho que pode rodar, certo? Então, um sistema 512, então, modelo de Ising, aqui é temperatura crítica, aqui se você baixa a temperatura, ele vai se ordenar, vai ter separação de fases, ok? Então ele está procurando configurações mais prováveis, ok? Bom, ele ainda não equilibrou, mas agora venceu, fase vermelha, e agora eu posso medir qual é eu cliquei aqui, então minha magnetização, então fração de spins vermelhos para cima é 0,86, né? Bom, então para uma temperatura alta, ele fica desordenado. Quando você baixa a temperatura, ele de novo vai se ordenar. Então, estou conseguindo fazer uma simulação, ou seja, um experimento numérico desse sistema, que pode me dar informação sobre se eu posso agora incluir campo, eu posso incluir outras coisas, então eu posso acompanhar e verificar como se comporta esse sistema em certas condições. Então, sem de ter que resolver as equações, né? Encontrar função de partição analiticamente e fazer os cálculos analíticos. Então, é uma forma de você, em paralelo com o trabalho analítico, de você fazer os experimentos numéricos. Bom, agora, em relação de software e hardware. Então, software, primeiro, o sistema operacional, Linux, Macintosh, Windows, VMS, etc., de fato, tanto faz, né? Na minha opinião, o que importa é o processador. Então, o sistema operacional é só, de uma certa forma, uma casca que lhe dá acesso ao processador. Então, como você interage com disco rígido, com tela, com teclado, com outros dispositivos, é mais importante, eu acho, do ponto de vista de computação científica e do ponto de vista de linguagens. Então, C ou Fortran, né, compiladores ou interpretadores como matemática, Python, R, etc., né, ou Assembler. Então, hoje em dia, o Python está pegando muito na área em particular na sua área de física. Então,
Python é um interpretador, é uma linguagem muito simples, né, de você aprender e manipular. Grande vantagem de Python é só bibliotecas. Bibliotecas muito poderosas, muito boas. Então, eu verifiquei, eu não trabalho muito com isso, mas eu verifiquei que a biblioteca NumPy, né, NumPy, de Python é muito poderosa, muito boa. Por outro lado, se você, então, linguagem R é muito boa para, tem bibliotecas, de novo é uma linguagem interpretadora, mas tem bibliotecas muito boas para trabalhar com estatística. Maple, matemática, tem condição de trabalhar com equações analíticas, então você pode resolver integrais enormes, né, analiticamente, etc. Então, tem um conjunto de ferramentas que todos devem ser utilizados em paralelo. Eu acho que não existe uma única ferramenta que vence em todos os casos. De ponto de vista de hardware, como eu falei, então, a velocidade de luz, né, tornou-se uma limitação física, então não adianta mais aumentar a frequência de processadores. Por outro lado, a paralisação tornou-se fundamental. Então, seus computadores pessoais, né, de 32 ou 64 bits, desde a época eu acho, com certeza com Pentium, né? Começaram a implementar padrões. Primeiro foi MMX, depois SCC, agora AVX. SCC significa Streaming Simd Extension. SIMD significa Single Instruction Multiple Data, extensão. Então, e AVX é Advanced Vector Extension. Ou seja, trata-se de alguns registradores grandes. Então, hoje em dia, eu tenho um AVX de 512 bits. Um SZ típico é 128 bits. Depois foi para 256, como AVX, e agora AVX 512. Então, você pode armazenar 8 números de dupla precisão ou 16 números de precisão simples, com 4 bytes, num único registrador, e fazer operações vetoriais. Então, eu pode imaginar 16 números, 2 vetores de 16 números, onde cada número multiplica outro. Então, com uma instrução de multiplicação, você faça 16 em paralelo. Okay? Então, aumenta a velocidade. Se você quer fazer multiplicação de matrizes, etc., isto pode aumentar a velocidade de computação múltiplas vezes, né? Então, só que estas instruções não são acessíveis através de linguagens de alto nível. Então, você ou precisa fazer seu próprio programa, pode ser que seu compilador, então, seu Python já implemente isso dentro da biblioteca. Tudo bem, ótimo, né? Já está funcionando. Agora, se você tem uma tarefa que não for implementada numa biblioteca, você tem que fazer seu próprio código para fazer isso. E agora, o que está acontecendo atualmente são os GPUs, CUDA, linguagem CUDA e OpenCL. GPUs são placas gráficas. Então, eu tenho aqui, deixa ver se eu consigo mostrar para vocês, eu tenho uma CPU boa. Ela tem 8 núcleos físicos e tem 16 threads, né? Então, minha CPU é uma Intel de... Aqui, vamos buscar propriedade, não, diz PC, propriedades.
Ok, então, processador 11th Generation Intel Core i7 11800, 2,3 GHz. Então, este é o meu processador. E também, além disso, eu tenho uma placa gráfica que é... só vai abrir aqui. Uma placa gráfica... System Information, está demorando. NVIDIA GeForce RTX 3070, com 5.120 núcleos. Ok? Então, eu tenho 8 núcleos aqui, 16 threads lógicos, mas eu tenho 5.000 núcleos daquela placa gráfica. Então, programando esses núcleos para trabalhar em paralelo, eu posso conseguir coisas muito interessantes. Aqui são os... bom, então, tendências, né, que está acontecendo. Tem tentativa de criar CPUs com muitos cores, Xeon. Eu acho que já perdeu força, não está mais promovido pelo Intel. Agora, então, combinando a arquitetura heterogênea, Accelerated, então, esta é uma arquitetura onde CPU e GPU podem acessar a mesma memória. Depois, APUs, Accelerated Processing, então, chip, onde tem duas coisas, tem CPU e GPU no mesmo chip. E FPGAs, que são os dispositivos, chips, que você pode programar, entre aspas, você pode configurar seu próprio processador para fazer algumas tarefas específicas. Então, um processador de tipo geral, ele pode fazer muitas coisas, mas eu não preciso toda essa complexidade, né, desse processador para trabalhar com o modelo leasing. Eu posso pensar sobre um computador mais simples, que aproveita melhor o próprio chip. Então, estas são linhas, né, que estão acontecendo agora, e tendências, então, são para integrar CPUs e GPUs, e para, talvez, ter aqueles 5.000 cores mais sofisticados. Então, esses 8 cores da minha CPU são sofisticadas, elas trabalham com que se chama pipelining, então elas não façam uma instrução depois outra, mas elas começam, então um core começa a trabalhar acima de uma instrução, e se próximas instruções depois dela não dependem do resultado dessa primeira, se não tem recursividade, ele começa, antes de terminar aquela primeira, ele começa a trabalhar em outras. Então, como se fosse uma linha de processamento de carros de Ford, né? Então, ele anda, isso se chama pipelining. E tem outros mecanismos, né, de sofisticidade embutidos nesses cores. Agora, GPU já estão muito mais simples. Então, enfim, uma combinação dessas coisas são as tendências. E o que podemos esperar no futuro próximo? Aqui são top 500, o computador mais rápido do mundo, e aqui é soma de todos os top 500. Então, atualmente é 3 exaflops. É velocidade de todos, soma de todos os 500 computadores mais rápidos do mundo. Para resolver aquele problema de modelo leasing 10 por 10, com força bruta, com esse número de configurações, então nós iríamos precisar, extrapolando, né, linearmente, top 500, então chegaria para resolver isso em um dia, no ano 2050, mais ou menos, né? E aqui são extrapolações do que podemos esperar para resolver um problema trivial, né? 10 por 10, um sistema muito pequeno para qualquer coisa, mas calculando tudo, todas as
configurações pela força bruta isso seria necessário. Bom, e aqui eu tenho exemplos com CUDA. Eu não posso, eu acho que não me permite rodar daqui. Eu vou ter que rodar diretamente. Então, esse primeiro kernel smoothing, aqui são dados de chuva de 2.200 estações de todo o Nordeste, né, entre 1900 e 1998, ok? Então, aqui é para todo o período. Então, tem 26 milhões de dados, né? E agora, se eu queria suavizar esses dados, então, fazer uma interpolação, com CPU, isto levaria 60 mil segundos, então quase 20 horas. Ele começou a preencher esses pontinhos aqui, azuis. Já com CUDA, com minha GPU, ele vai precisar 50, 60 segundos. Nem vou rodar isso. Deixa carregar só mês de janeiro. Então, mês de janeiro, com CUDA já é muito mais rápido. Então, pronto. Aqui é mês de janeiro. Vamos carregar mês de junho. Então, deixa eu retornar aqui dados discretos e dados suavizados, né? Pelo kernel, método de kernel. Aqui vou carregar junho e vou calcular então, resultados suavizados, você tem esse gráfico. Ou seja, esse tipo de cálculo seria impossível 20 anos atrás ou 15 anos atrás, mesmo com um supercomputador, eu não conseguiria fazer esse tipo de cálculo. Aqui é solo, então aqui é mostrar aqui uma amostra de solo. Então, imagem de raio-x, alta densidade. Então, eu tenho essas pedras de diversos tamanhos. Eu posso implementar Cauchy-Koppelman e calcular distribuição. Eu tenho uma pedra de tamanho 132 mil voxels. Outra maior, 69 mil. E eu tenho muitas pequenas, né? Eu tenho 2.181 com uma, eu tenho 90 com 20 voxels, etc. Então, eu posso agora analisar a distribuição por algum motivo, ou eu posso procurar quais são primeiras 100 maiores, né? Posso fazer análises de diversos tipos. Também eu posso ir para limite de alta densidade, de baixa densidade. Aqui são todos, né? Aqui é toda a amostra, mas eu posso ir para baixa densidade e eu posso analisar aqui não estou. Ok, vamos um pouco mais. Um pouco de 200. Talvez assim, né? Agora eu posso analisar conectividade desses, eu tenho esses, né, fios interligados, eu posso estudar estrutura, né, comparar com outras amostras e fazer outros cálculos. Então, permeabilidade, né, de solo. Então, qual é o mecanismo de transporte de água, nutrientes, etc. Esse aqui, osteoporose, este é osso humano. Esta foi uma das primeiras imagens que eu consegui. Então, aqui vocês podem olhar essa estrutura. Agora, estou controlando, né, densidade. Aqui é com medula óssea. Aqui vou já retirar medula óssea. E agora eu poderia calcular tensor de tensão, eu poderia aplicar força, ver onde vai quebrar, etc.
E agora eu tenho vários desses exemplos de medicina. Este é um laboratório de dentista, né? Foi uma imagem de cabeça. Então, com densidade baixa, eu posso agora estudar, fazer medida de traqueia, ou sei lá, né? Ou eu posso ir para a densidade alta e medir, olhar para para outro, interpolando, deixa eu tentar encontrar algum no meio, né? 8. Ok. Aqui uma mistura, né, de ossos, parte densa, e de tecido mole. Bom, então pode servir para diagnóstico, pode servir para, não sei, outras. Eu tenho mais dois, vou apresentar esses dois. Esse é coração. Então, deixa reduzir um pouco. 21, 22. Pronto, aqui a parte mais densa, né? Então, eu posso procurar, sei lá, algumas propriedades, ou posso ir na outra direção e olhar. Não, é demais, né? Aqui eu posso olhar só pulmão ao lado, eu posso fazer ele mais transparente, mas tudo isso seria impossível de fazer algumas décadas atrás, ou sem utilização dessa computação gráfica. Esses são vasos sanguíneos. Um amigo meu me enviou essa imagem dele, então eu apontei para ele esse pontinho aqui fraco, ele levou para o médico dele, e o médico disse não tem problema, né? Isto é então, esta parte aqui, então, vaso sanguíneo que fica aqui muito estreito, né? Mas, enfim, estes são os mecanismos de computação. Então, então para arredondar, né, para concluir, então, a computação, ao longo desses 4 décadas, ela vem avançando de uma forma fantástica, né? Então, eu fico sempre impressionado, né? Todo ano, alguns anos, eu fico impressionado com continuidade, com o avanço que está acontecendo ao longo de todo esse tempo. E não está diminuindo essa tendência. Então, hoje em dia, vocês podem ter supercomputadores em casa, né? Não é mais questão só de altas de centros de computação, né? Como aqueles grandes nos Estados Unidos. Então, mesmo pequenas unidades, uma pessoa pode ter acesso a que eu chamo supercomputação. Agora, então, o conjunto de questões que você pode adressar, pode atacar, está crescendo cada vez mais. Por outro lado, parte de aprendizagem ainda não é organizada. Então, eu praticamente tinha que aprender na minha própria conta. Então, eu tive aquele primeiro curso de Fortran 4, e depois eu aprendi sozinho, mas eu acho que está faltando uma ação organizada, né? Como e o que cada profissão deveria saber. Em particular, se você fala sobre física, você tem tradição de dividir física em física experimental e física teórica. E física computacional, eu acho que deveria ser
reconhecida como terceira opção, porque, na minha visão, todas três têm uma grande sobreposição. Então, um teórico precisa saber sobre experimento, um experimental precisa entender a parte teórica até um certo nível, mas também um físico computacional precisa conhecimentos diferentes. Então, de os dois outros. Então, tanto de física teórica quanto de computacional, mas tem uma sobreposição entre todas as três. Então, infelizmente, ainda não é conhecido. Então, se você olha para a ciência de computação, as necessidades ou interesses são diferentes. Então, não é computação científica. Então, na minha opinião, falta uma melhor organização de tudo isso. Então, terminando, hoje em dia, eu estou um dinossauro de computação. Então, eu gostaria de agradecer para vocês. Eu acho que isso aqui eu tinha que falar. Opa, Borco, muito obrigado. Ótimo seminário. Antes de a gente passar para as perguntas, eu queria que todos e todas abrissem o microfone e fizessem uma salva de palmas aqui para o palestrante. Então, agora, né, já que a gente soltou o Borco, eu abro aí para quem quiser fazer perguntas, pode falar aí à vontade, né? Então, está aberto aí para perguntas, comentários. Deixa eu fazer uma pergunta, Anderson. Já Sim, que à vontade. essa parte final, Bo, que é bem interessante, né? Sobre como organizar essa formação em computação científica, né? Sim. Porque, né, eu também só tive uma disciplina de computação e aprendi Fortran. Sim. Também, mas só foi um semestre. Sim. Não, aí o seguinte, né? A gente, né, tem sérios problemas, né, com computação científica, de fato. Sim. E eu não vejo uma maneira trivial de resolver o problema. Por exemplo, no caso na formação em física, por exemplo, a gente ainda tinha cálculo numérico, mas algumas coisas se tornaram obsoletas com esses pacotes. Então, por exemplo, um físico teórico, ele pode usar, né, recursos computacionais para resolver os problemas dele, usando essas bibliotecas. Mas Sim. tem aqueles que escrevem as bibliotecas, né? Então, Sim. Sim. E a gente fica nesse impasse, né, de criar, de fato, uma cultura onde esses métodos computacionais e numéricos, né, computação não só mais numérico, mas mais abrangente, como tratamento de imagens, né, interface, experimentos. Este é o problema, veja, você tem que estar, então, se você quer utilizar uma ferramenta corretamente, você precisa entender essa ferramenta. Então, se você quer fazer computação de alto desempenho, você quer extrair todo o suco de sua máquina, então, cada tick, tudo que ela tem. Então, nessa altura, não tem como utilizar biblioteca. Uma biblioteca, ela vai servir para um monte de coisas, né? Então, 90% de casos. Mas para aquele caso, aquele desafio, né? Aquela simulação onde só pela escala você vai observar o fenômeno. Então, com escala menor, não acontece, né? Então, nessa altura, você precisa realmente botar mão na massa e fazer. Agora, para isso, você precisa entender o que e como essa máquina faz. Você não pode, né? Bom, você pode tentar, só que você não vai conseguir mesmo os resultados, né? Você sempre vai
andar alguns passos atrás, né? Então, ficar alguns anos atrás, né, em relação ao que você tem disponível. Então, na minha opinião, deveria ser... Veja, primeiro, eu acho que computação, como tal, deveria entrar para crianças pequenas, de uma certa forma, como brincadeira, né? Então, linguagem simples de introduzir conceito de você programar alguma coisa. Então, como matemática, você começa a aprender matemática logo no início, né? Só que nem todo mundo depois anda aprendendo matemática, teoria de grupos e sei lá, né? Então, depois, um certo nível, diversas profissões começam a divergir e aprender pedaços, né, desse aparelho que são interessantes para eles. Matemáticos andam comprovando teoremas. Físicos utilizam aqueles teoremas para o propósito deles. Então, da mesma forma, eu vejo a computação. Então, agora, se um físico quer fazer trabalho sério, então, meus filhos fizeram doutorado, Dusan e Darko fizeram doutorado em computação no Centro de Informática, mas junto com Milorad Milošević lá em Antwerp. Então, e os dois fizeram programação. Darko fez o supercondutividade e Dusan fez magnetismo, algo com... Pinors, alguma coisa, não lembro exatamente o que foi, mas os dois trabalhavam... Uma coisa nova. Uma coisa nova. Bom, mas, enfim, os dois investiram bastante tempo em programando, né, e fazendo, e os trabalhos deles foram baseados essa programação. Então, não tinha uma biblioteca pronta, tinham que fazer. Bom, então, eu não sei, veja, cada um ter que escolher, mas dentro da comunidade eu vejo espaço para físicos experimentais, físicos teóricos e físicos computacionais. Então, não vejo eles como parte de um de outros dois grupos. Eu acho que deveria ser um grupo distinto, ok? Diferenciado. Então, que deveria aprender coisas diferentes do que outros dois grupos. Inclusive, veja só, mesmo na computação, não se aprende tanta computação, tanto, né, por dentro. Então, um físico, eu acho, precisa mais computação do que um cara de área de computação, de ciência de computação. Eu acho, ok? Essa é a minha opinião. Pois é. Ok, obrigado, Bo. Mais perguntas? Alguém, mais algum questionamento? Eu vou na linha aí que vocês estavam falando, né, dessa questão dos físicos, né? Eu acho que aproveitar o Borco, que tem muita experiência aí, né, e pedir para você falar, né, os novos, o pessoal que está começando agora. Essa questão, antes de falar nisso, essa questão de, né, física computacional, tem muitas pessoas que são mais, né, que são voltadas, que falam que a física computacional ela é uma física computacional experimental, né? Por causa que a física computacional ela já chegou consegue chegar tão próxima, né, de descrever quase um fenômeno, né, experimental. E, então, o pessoal, algumas pessoas já dizem que é quase um experimento, né? Então, realmente, dependendo da simulação, da computação que você está fazendo, física computacional, ela já chega quase a ser um experimento real mesmo, né? De tão preciso que é. Tá? Então, eu queria aí, que você falasse um pouquinho, né, da importância, né, de aprender computação, né, para o pessoal que está aí, né, no dia de hoje, né? Quão difícil que é e quão importante, né, de você se dedicar e aprender pelo menos uma linguagem, né? Eu acho que a pessoa tem que saber pelo menos uma linguagem para poder levar daqui para frente. Queria que você deixasse essa mensagem para os
estudantes aí. Veja só, eu acho o seguinte, veja, bom, para fazer um experimento, você primeiro precisa construir ou comprar um equipamento, que pode ser muito caro, né? Então, pode custar centenas ou milhões de não sei o quê, né? De unidades de dinheiro, né? Agora, então, cada vez quando você roda um experimento, também custa dinheiro, né? Agora, se você pode fazer, entre aspas, mesma coisa num computador, simulando, você poderia, em princípio, fazendo um experimento numérico, ok? Não real, mas um experimento numérico, você pode analisar centenas de situações e depois fazer experimento real só para aqueles casos que mais interessam. Então, em vez de fazer, né, um por um experimento, né, de uma forma sequencial, né, buscando parâmetros, você poderia fazer experimento numérico e depois fazer o experimento físico. Então, eu vejo essa computação, ou física computacional, como uma área entre física experimental e física teórica. Ela liga as duas coisas. Ela oferece, como se fosse experimental, ela oferece informação. Agora, na final de contas, você vai querer verificar se realmente na natureza é assim, ou se você não teve algum bug no seu programa, algum erro em pensamento em construir seu modelo, né? Não tem garantia. Então, na final de contas, você vai querer conferir. Também você precisa bater com parte teórica, não pode ficar muito longe, né, o seu experimento numérico de previsão teórica que você conhece. Então, eu não vejo como traçar retas diretas entre os três. São sobrepostas, todas três. Mas eu acho que esta é mais nova e não é conhecida, não é reconhecida ainda. Não existe um esforço coletivo em promover essa visão e educar pessoas, né? Então, veja, eu passei 40 anos aprendendo, né? Então, bom, e eu ainda ando aprendendo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova. Agora, como organizar isso melhor? Né? Por que gastar tanto tempo? Como chegar mais rápido para um nível, não para todo mundo, para aqueles que querem adotar essa linha, né? Então, isto agora é questão de, sei lá, de comunidade, de política, de tudo, né? Então, mesmo CAPES não reconhece, né? Nós estávamos falando sobre, né? Então, eu consto lá na física como experimental, porque eu tive alguns trabalhos como experimentos, né? Então, mas tudo bem, tanto faz, né? E não conta nada de computacional, né? Física. Então fazer o quê? Vamos esperar mais algumas décadas, né? Talvez Bom, coisa... tem um comentário que é interessante, tem a ver com isso. A sua simulação sobre o modelo de Ising, né? O modelo de Ising tem em duas dimensões que você mostrou, tem uma solução exata, né? Conhecida aí Gonzaga, né? Desde 44. a década de 30, né? Década de 40, desculpa. 40. Pois é. Mas, na década de 60, 70, por ali, com aquelas ideias de renormalização, foram propostos vários mecanismos, né, para que aquela transição ocorresse. A sua simulação, né, em 1 segundo, mostra que não ocorre uma transição de quer dizer, uma separação de fases. Ela aparece, mas ela desaparece. Ou seja, aquelas bolhas lá que o Fischer propõe, né, que servem para coisas, né, não é um mecanismo que leva à transição. Sim. E na simulação você vê imediatamente, porque depois que você passa o transiente, né, ela desaparece, né? Isso. Então, a simulação dá muito mais informação do que o cálculo analítico.
de vez em quando você precisa esperar muito tempo para desaparecer. Fica uma coisa praticamente estável, então fica, né? Bom, estão diversos efeitos que você pode observar. Eu concordo com você. Quer dizer, é uma informação adicional, né? Sim. Quer dizer que, por exemplo, na verdade, é complementar, né? Como você usou o termo, é complementar. E, portanto, obviamente, você poderia fazer um experimento, mas para você fazer um experimento na escala real, você teria que ter, por exemplo, um sistema que fosse capaz, né, de acompanhar o tempo de vida daquelas excitações, né? Bem, é um desafio experimental também. Sim. Então, a simulação ela pode, né, fornecer informações que não são acessíveis nem experimentalmente, nem, né, teoricamente. Eventualmente, né, talvez os alunos se animem a aprender métodos computacionais. Veja, hoje em dia, a eletrônica está chegando para alguns nanômetros, eu não sei, 4, 10, 4 nanômetros. Então, se você tem uns, sei lá, uns 10 angstroms, né, ou 3 ou 4 angstroms pela distância interatômica, você tem uma dezena de moléculas, né, alinhadas entre dois componentes lá. E agora? Então, estamos chegando perto de poder simular numericamente sistemas físicos reais, componentes, né? E, bom, mas, veja, começa aquele crescimento exponencial, uma linha perfeita, reta, né? Na escala double log, ao longo do tempo, que vai ser 4 décadas daqui, né? Então, 4 décadas atrás foi uma coisa, hoje outra coisa. Então, aquele Cray famoso, né, supercomputador, Cray, né, Cray YMP2, uma coisa fantástica. Ela foi superada lá em 2006, né, 3 ou 6. Né? Então, o que vai acontecer no futuro, vamos ver, né, mas eu acho que é uma área que vai expandir, vai crescer. Ela vem crescendo e ela vai continuar a crescer e um belo dia vai ser reconhecido, eu acho. Ok. Mais alguma pergunta, algum questionamento aí para o professor Borco? Não, então vou agradecer novamente o Borco. Borco, muito obrigado. Obrigado a todos e todas pela presença. Um ótimo seminário, uma boa noite e até a semana que vem lá com o nosso próximo seminário. Borco, muito obrigado. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Borco. Tchau. Até. Até.